Olá, meus lindos, minhas lindas, que saudade que nós estávamos de vocês, não é isso, Nelly? Estávamos, de verdade. Chegamos em mais um programa do Instituto Sol Nascente, mas antes de qualquer coisa, eu quero saber se você já compartilhou nesse grupo da família para baixar o aplicativo Web TV Unamar Gospel nesse celular e nessa smartphone que eu tenho certeza, nesse telão aí da sua sala. Mas nós estamos aqui nesse programa especial com essa musa. Eu vim vestida para ela, porque toda vez que eu encontro ela tá assim matando de onça. Falei, não, eu vou receber ela no programa, eu tenho que ir homenageando essa musa, doutora Manu. Que prazer receber você aqui na nossa casa, na casa dessa família brasileira que está nos assistindo. E ela falou que vai abrir o coração, ela vai falar de tudo, ela vem matando, ela veio para destruir mesmo, porque ela é dessas. Não é isso, Nelly? É, de verdade. Então nós vamos começar agora. Ela vai se apresentar, ela vai abrir o coração e a gente vai falar a respeito de relacionamento tóxico. É isso mesmo. Às vezes você de casa acha que relacionamento tóxico é só em namoro, casamento, mas ela vai explicar aqui para você que de repente você está num relacionamento tóxico, de uma amizade e não sabe, não é isso, doutora? Com certeza. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, a musa está com vocês. E oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer essa lindíssima, bem inspirada aqui na onça, né? Débora, muito obrigada pelo convite. Nelly também, muito obrigada pelo convite, para a gente estar aqui falando um pouquinho, né, sobre relacionamento tóxico, né? Eu sou a doutora Manu, sou terapeuta comportamental e eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre essa parte do emocional, que é muito importante, principalmente nas questões aí de relacionamento. O pessoal está sempre me perguntando, doutora, como é que funciona? Relacionamento tóxico, deixa trauma, não deixa trauma, como é que é? Então hoje a gente vai falar de tudo, porque eu rasgo o verbo mesmo, que eu falo que eu não sou baú para guardar nada. Então, bora falar. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, gente, obrigada. Mas fala um pouquinho pro pessoal de casa. Manu veio de onde? Como é que você chegou aqui? Né? A gente vai falar um pouquinho que tem consultas também online para a galera que mora fora do país. Fala de novo um pouquinho. Fala de novo, pessoal de casa. Fala pro pessoal de casa. Toda vez que você ouvir barulho de carro, moto. Você para. Fala um pouquinho pro pessoal de casa de onde Manu veio. Eu sei que também tem essas consultas online para a galera que mora fora do país. Dá uma palhinha aí pra gente. Então, gente, eu sou de Cabo Frio mesmo, né? Passei um tempo no Rio por conta de trabalho, profissão. Mas sou de uma família simples, da cidade, né? O pessoal fala assim, ai, Manu é muito séria. Não sou séria, as meninas aqui que me conhecem sabem que eu não sou reservada, né? Mas assim, tô aqui, sou da cidade, a gente tá sempre por aqui por Unamar, né? Eu gosto muito dessa cidade, é uma cidade que eu abracei mesmo, por conta, né, das pessoas, do lugar. Sou suspeita a falar, né? Mas assim, comecei a pensar em psicologia, né? Por conta, como eu falei, de um trauma que passei também. A minha profissão era outra, totalmente diferente dessa, né? E aí, por conta de um trauma que eu passei, eu decidi estudar sobre aquilo e me identifiquei com psicologia. Então, acho que encaixou aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal de casa, depois vai pegar o seu arroba aí no Instagram, suas redes sociais. Sim, Você faz terapia para casais? faço terapia para casais também. O problema é quando começa a brigar muito, aí eu falo assim, oi! Eu falando aqui, é porque terapia de casal a gente começa, né? Eu acho interessante que eu falo assim, ó, primeiro ele vai falar, porque se deixar eu falar primeiro, gente, desculpa, né? E depois, a mulher fala, né? Difícil é ele falar. E depois você fala, então não pode ultrapassar, né? Aí ele começa, não, mas sabe o que é, doutora? Senão já posso falar? Entendeu? Mas faço sim, né? Brincadeiras à parte, né? Faço terapia de casal, faço terapia de grupo, né? Grupo de empresa, grupo de igreja, individual, né? Só não pego criança. Sim, mas o mais importante, porque tem casal que acha que só deve fazer a terapia depois que o leite toma. E não é isso, né, doutora? Gente, terapia é pra vida.
Terapia para a vida. As pessoas têm um preconceito muito grande de achar que terapia é coisa de doido, é coisa de maluco, né? Ah, eu não tô doente. Não, terapia é um alinhamento de coisas que são comuns. Claro que existe aí a terapia para distúrbios, transtornos, traumas, mas muitas das vezes a pessoa só quer uma visão a respeito de algo que ela não está compreendendo muito bem, ela não está entendendo, ela não está tendo aquela visão. E alguém de fora, não é verdade? É neutro. Não é muito mais fácil a gente de vez em quando tá com um problema e aquilo tá matutando na sua vida, assim, nessa cabeça, assim, não sei como resolver, não sei como resolver. Aí você vai conversar com um amigo, vai ser um amigo, né? E ele fala assim, por que você não faz isso? Aí você fala assim, caraca, como é que eu não pensei? Não pensou, por quê? Porque o nosso condicionamento é focar só no problema. Problema. E alguém de fora fala assim, gente, mas é só fazer isso aqui. É só fazer isso aqui, por que ela não fez? Então, o que eu falo? Terapia é um alinhamento para a vida. Às vezes eu quero só ficar, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? É um bate-papo, sabe? É você literalmente querer entender um pouco de você. E o terapeuta, ele estudou para isso, para poder analisar o que está bem aqui que você não consegue ver. Então a gente literalmente dá uma direção. Ah, você não está vendo aqui? Será que não é uma possibilidade? Então não é só para traumas, transtornos, né? Não é. A pessoa quer um alinhamento, eu acho que vai funcionar direitinho na terapia. E, doutora Manu, eu acredito que essa pandemia, as pessoas, né, deram muito trabalho aí para a área de psicologia. Fala um pouquinho dos traumas, como é que foi os seus pacientes nesse período. Acredito que a senhora deve ter trabalhado bastante aí online. Fala um pouquinho para o pessoal de casa, como é que é esse alinhamento à distância. Então, eu sempre falo que não tem melhor, né, do que um atendimento presencial. Em qualquer ramo, né, você vai numa loja, você compra ali uma roupa que você pegou na mão, que você mediu, que você viu, que você conversou com o vendedor, né, é de um jeito. Agora, quando você faz a compra pela internet, você tipo ali viu, funciona, o produto vai chegar, né? Mas não é a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala de atendimento online, funciona? Funciona. Mas o presencial é você medir a roupa. É diferente, né? Durante a pandemia, respondendo, Débora, o que aconteceu? Nós tivemos uma demanda psicológica, era muito maior. Por quê? As pessoas estavam em isolamento e isolamento familiar. O que já é uma grande dificuldade. Você, como assim? Já é difícil, a gente falando de relacionamento, lidar com marido, filho, mãe, pai. Isso porque muitas vezes a gente sai para trabalhar, né? Vai o marido trabalhar, vai o filho, a gente só se encontra à noite. Todo mundo ali, o dia inteiro, se relacionando, se estressando, brigando, com medo. Isso gerou um medo muito grande nas pessoas. Mas o que aconteceu? Aumentou aí a demanda psicológica de ter estresse, ansiedade, mas diminuiu o fator principal. Por conta do fica em casa, o pessoal não estava trabalhando. Então o que aconteceu? Uma coisa que acontece muito na terapia. A primeira coisa que uma pessoa tira, né, da sua rotina financeira é a terapia. Por quê? Porque eu não posso abrir mão de uma luz, eu não posso abrir mão de uma compra, eu não posso abrir mão de alguns fatores que são essenciais para a família. Então as pessoas descartam aquilo que elas acham supérfluo, né? Elas não tem como prioridade. Não tem como prioridade. E aí o que aconteceu? Nós tivemos um dobro, né, da ansiedade, do estresse, da depressão. O índice de suicídio aumentou significativamente. Por quê? Porque é aquilo que eu costumo falar, se o emocional não está bem, nada vai estar bem. A pessoa que ela tem estrutura financeira, Pode falar. mas ela não tem uma estrutura emocional, não adianta nada. Não equilibra. A gente precisa condicionar toda a vida da gente a um equilíbrio emocional. Se eu estou bem, emocional, a minha vida vai bem, o meu casamento vai bem, o meu trabalho vai bem. Porque uma pessoa que não está bem emocional,
não consegue chegar no trabalho e ter paz, não consegue chegar em casa e ter paz, porque não é o ambiente, é ela. Então, na pandemia, o que aconteceu foi que Na pandemia, o que aconteceu? Então, na pandemia, o que aconteceu foi que houve um aumento desses fatores psicológicos, mas uma diminuição muito grande da procura pela terapia. Então, foi um ápice dos meus pacientes que se isolaram literalmente na terapia e quando voltaram, né, eles voltaram com problemas muito maiores. Por quê? Porque eles não conseguiram aí, né, gerenciar isso por conta dos fatores financeiros que estão aí até hoje nessa crise que a gente está enfrentando. E aí a gente vai entrar agora no tema babado. inicial, Isso. relacionamento tóxico. Quem nunca? Quando você diz que a família teve que ficar em casa, que não houve essa saída, que houve esse afastamento na terapia, cresceu o índice de relacionamento tóxico. Porque a gente ouve muito isso agora, né, doutora? Marido matou mulher e matou noivo e não sei o quê. A gente sabia de tudo isso, mas não estava tão aflorado como pós-pandemia. Muito. Calma aí, rapidinho. Antes de falar do índice, pede para ela explicar primeiro o que é um relacionamento tóxico, para depois a gente entrar no índice e aí dar sequência. Pode ser? Vai, Debbie. E aí fala um pouquinho pro pessoal de casa o que é o relacionamento tóxico, que às vezes as pessoas estão dentro desse relacionamento e não conseguem enxergar, né? E como isso aflorou no pós-pandemia. Então, primeiro a gente precisa entender que quando a gente fala de relação tóxica, não é só relação conjugal, porque todo mundo, né, acha que é só marido, mulher, namorado. Não. Relação tóxica é relação familiar, relação de amizade, relação no trabalho profissional, né? A relação tóxica é tudo aquilo que ultrapassa o seu limite. Ponto. Como assim? Vamos lá, numa relação conjugal, você está conversando ali com o teu esposo, o teu namorado, cobrando algo que você acredita ter razão para isso, né? Tipo, falando com ele assim, olha, eu não acho correto você sair nesse horário, chegar de madrugada, poxa, você está num relacionamento sério, junto, então eu não acho. E o cara vira para você e fala assim, você está maluca, você está doida, você está inventando coisas que não tem. Isso é uma relação tóxica que muitas vezes a mulher banaliza. 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 Porque muitas das vezes a mulher ela banaliza. Ela acha que normal o meu companheiro me chamar de doida. Sabe? É normal ele virar pra mim e falar assim, para de viajar, tá vendo coisa que não tem. O que tem eu sair com os meus amigos e chegar de madrugada? É uma relação tóxica. O cara chegar pra você e falar, você tá feia, tá gorda, vai se cuidar, tem um monte de mulher aí bonita, e isso é uma relação tóxica. E é mínimo. As pessoas acreditam que para ser uma relação tóxica precisa ter violência física. Aí não, gente, aí já ultrapassou, tá? Já foi além, sabe? Mas pequenas coisinhas que fazem você se anular e ultrapassou o seu limite. Todas nós aqui temos um limite, não é? Que são diferentes uns dos outros, né, Um doutora? outro, muito diferente. Então, quando o seu chefe ultrapassa o limite que você estabilizou, isso é uma relação tóxica no ambiente de trabalho. Quando ele chega para você e te dá uma cantada disfarçada de um elogio, isso é um abuso, um relacionamento tóxico dentro do ambiente de trabalho. Quando você tem uma amiga que não respeita o teu espaço, como assim? É aquela amizade que ela nunca está satisfeita com aquilo. A forma dela ser sua amiga é te ofendendo. Você, nossa, a Débora se acha nesse vestido de onça, hein? Pra que um brinco desse tamanho? Isso não é um elogio, isso é uma ofensa disfarçada, né, de uma implicância. Porque ser amiga é entender a sua individualidade e respeitar ela. E se a sua amiga não consegue entender que se vestir de uma forma diferente, chamativa, te faz bem, e te ofende com elogios disfarçados, brincadeiras disfarçadas, isso é uma relação tóxica. E isso acontece muito. Muito, no ambiente familiar, aquele almoço de domingo que te traumatiza, já viu? Você não quer nem participar. Você sabe, meu Deus do céu, aquela prima minha vai estar lá, celestial, ela já não sei qual é que ela vai me dar. E você chega lá, a pessoa mete assim, tá gorda, hein?
né? A gente precisa entender que para ser uma brincadeira, todo mundo tem que rir, todo mundo tem que achar graça. Se constrangeu, você não é brincadeira. E aí eu costumo falar que religião não se brinca, raça não se brinca, tem coisa que não dá para você brincar, né? Com a ideologia da pessoa, não se brinca com esse tipo de coisa. Então, ultrapassou o limite, é tóxico, seja na relação, seja na amizade, seja no trabalho. Doutora, e isso não é mimimi. Não. Porque quando você conduz essa situação num quadro de mimimi, o paciente ele chega muito destruído no consultório, né? Porque o que acontece? Para a família, gente, hoje, por conta de ser uma geração mais frágil do que a anterior, e essa é uma realidade, é uma geração diferente, né? Para a família hoje, é mimimi. Quando você fala assim, o que é um relacionamento tóxico? É mimimi. Por quê? Porque a minha mãe aguentava tudo. Não era isso? Né? A geração antiga de mulheres aguentava tudo. Por exemplo, quem nunca ouviu falar que assim, tá ruim com ele? Pior sem ele. Quem nunca ouviu falar assim, mas você vai superar isso? Foi só uma ficadinha que ele teve fora, puladinha de cerca. Seu pai teve tantas e eu não fui embora de casa. Não aguentei. Não aguentei. Então, se considera que essa geração de agora, por conta de tudo que está se apresentando, é uma geração mais frágil. Mas a gente sempre teve lá atrás síndromes que não eram denominadas. Como assim? Não tinha nome. E que hoje tem nome para tudo. Hoje tem síndrome de borderline, hoje tem transtorno obsessivo compulsivo, hoje tem síndrome do pânico, que já tinha lá atrás. Mas que por conta da evolução, a gente começou a dar nome aos bois, né? Então o pessoal fala assim, nossa, na minha época não tinha isso. Não tinha nome para dar. Black Friday na ótica Inovence. Óculos para longe ou para perto por R$ 109,99. Na ardioptria de +2 a -2 sem astigmatismo. Estamos aqui no Shopping Unapark, Unamar Cabo Frio. Venha conhecer a nossa loja. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Ricardo Galindo e peço que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like também. Você pode fazer o seu comentário. É muito importante que você nos siga nas nossas redes sociais e também divulgue todas as ministrações aqui desse conteúdo. Vai abençoar muito a sua vida e a vida de todos aqueles que serão alcançados pelo Evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Voltamos aqui com o nosso bate-papo gostoso com a doutora Manu e com a nossa outra apresentadora, Débora. Nós estávamos falando de relacionamento tóxico, que é complicado, né, doutora Manu? Essa questão do relacionamento tóxico, a questão do trauma. Exatamente. Como é que a pessoa ela consegue sair do trauma? Então, o que acontece no relacionamento tóxico? A pessoa até perceber que aquela relação está tóxica, geralmente ela deixa chegar ao ápice. É uma briga, é uma agressão, é uma ofensa. É muito difícil, né, a gente perceber isso logo no início de um relacionamento. Por quê? A pessoa que é tóxica, né, geralmente o abusador, ele nunca chega logo no início. Não é? Por quê? Porque primeiro ele quer conquistar, seduzir, primeiro ela quer Soltar o campo. E geralmente a pessoa tóxica, ela é manipuladora. Então quando você chega a reclamar de algo, você olha, eu não quero ser tratada assim, a pessoa se vitimiza. Assim como? Mas eu não falei nada. Não é verdade? É verdade. Por quê? Porque ela é manipuladora. E ela quer reverter a situação para que você acredite assim, nossa, a gente muitas vezes fala assim, será que eu estou também generalizando? Coisa da minha Coisa na cabeça. E aí, muitas das vezes ele consegue virar. Então, quando a pessoa chega a se dar conta, muitas das vezes,
ela já ultrapassou o limite dela, ela já está desgastada, essa relação já está no final. Então, quando chega em consultório, de duas uma, ou está no final ou já acabou. E aí essa mulher, geralmente chegam muitas mulheres, ela chega no consultório traumatizada, despedaçada e ela não consegue se relacionar com ninguém. Mas isso também acontece com homem, doutora? Também numa proporção menor, mas acontece. Sabe o que eu falo dessa geração? O pessoal vai falar que eu tenho problema com essa geração e não tenho. Mas o que acontece, gente? Tá todo mundo muito traumatizado. O que chega no meu consultório de mulher assim, olha, eu não quero mais casar. Eu não quero mais me relacionar, nunca mais eu quero saber de ninguém. E homem também. Por quê? Porque veio todo mundo de relacionamentos tóxicos que deixaram chegar no final, deixaram chegar no fim, deixaram ultrapassar. Porque é muito difícil a pessoa colocar um ponto final na primeira vez que você se sentiu desrespeitada. Por causa de uma dependência que muitas das vezes a mulher criou. E nem sempre é financeira. Às vezes essa mulher, ela consegue dar conta da casa, dos filhos, ela é independente, mas a dependência emocional de achar que ela não vai conseguir sozinha, achar que ninguém vai querer. E muitas das vezes essa pessoa tóxica, né, ela fica assim, mas você pode vir pra quê? Pra passar fome? Eu não te quero não, minha filha. Ah, feia, gorda, burra. Porque tem homem que chega nesse nível. E aí o grande problema é quando a mulher vai aceitando isso. Aquilo que eu falo, identificou qualquer tipo de quebra de limite ou desrespeito, finaliza aqui, chama para uma conversa e fala assim, olha só, eu não aceito ser tratada assim. Eu não quero. Eu não quero e eu não vou. Então você não tem que mudar. Você pode continuar da forma que você é. Você não pode só reproduzir isso em mim, porque eu não aceito. E, mas mais nada. Mas quando a mulher se posicionar, ela impõe um limite. O cara fala assim, epa, ou a amiga, assim, não, daqui pra Ou o chefe. Ou o chefe. Gente, vocês acham que eu tenho pacientes que chegam com síndrome do pânico. Como assim? Ela está bem em casa, quando ela começa a se arrumar para ir para o trabalho, começa a dar taquicardia, ela começa a sofrer com crise de ansiedade, ela começa assim, doutora, me ajuda, não estou conseguindo, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar assim, cara, você só está indo trabalhar. Então essa paciente, ela desenvolveu, né, um transtorno de ansiedade compulsiva por conta do pavor que ela tem de ir para o trabalho. Então ela anota, ela chega no meu consultório com um bloquinho, não, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, como é que eu tenho que lidar? E aí eu desenvolvo com elas, né, por conta do medo que elas têm de perder o trabalho, mecanismos de defesa contra esse relacionamento tóxico no ambiente de trabalho. Você poderia dar um exemplo disso? Então, tem alguns gatilhos, né? Então, o primeiro gatilho é você ter uma âncora, um objeto de âncora. Para essa minha paciente, tá, gente? Deixando claro aqui que eu não estou expondo, né, paciente nenhum, né? A gente está falando aqui de alguns relatos que acontecem em consultório. Então, assim, para essa paciente, a gente desenvolveu um mecanismo de defesa da caneca com água. Toda vez que ele bota o pé no local, ela pega e dá uma bolada de água. Ele tá falando, Por quê? Porque ela não responde, né? Porque o que acontece? Em uma hora, ela pode explodir no momento errado, porque ela está aguentando muito. Então, isso da água dá equilíbrio, segurança, clareza, né? Então, ela está ali com esse objeto que é a âncora. Segunda coisa de respiração, né? Ela está trabalhando ali, ela sentiu que vai começar a ter uma crise de ansiedade, que já dão alguns gatilhos, né? Ela começa a ter aquela respiração, puxa pelo nariz, solta pela boca. E enquanto você puxa, tá? Você pensa, fica calma, bota pra fora, não surta, né? Você vai trabalhando. Então a gente coloca aí alguns mecanismos, né? Para que elas consigam passar mais tempo. Mas o que eu falo é o seguinte, gente, a que ponto chega
uma pessoa em um relacionamento tóxico e que trauma isso está trazendo para essa funcionária, né? De ela ter medo de falar, ela tem medo quando chega um cliente, ela trabalha com medo. E aí ela sente dores de cabeça frequentes durante o dia dela, ela passa mal, ela não consegue comer. Então, isso está fazendo mal pro físico dela. Porque imagina você, a gente passa, né, o quê? Metade do nosso dia no meio de trabalho. Então imagina você 8, 9 horas dentro desse ambiente. Então é um ambiente tóxico, um relacionamento tóxico, e que esse chefe, ele precisa ter noção de que se ela tiver um laudo do médico dela, do terapeuta dela, ela pode processar, porque isso é assédio moral. Ele está assediando, está trazendo mal para a saúde física e psicológica dessa pessoa, dessa funcionária. Se ela conseguir comprovar isso, fica complicado para ela. E é interessante, doutora, essa informação, porque muitas pessoas podem estar passando por essa situação e achando que é normal. Não, além de achar que é normal, não sabe como proceder. Tipo, gente, eu vou ter que aguentar isso quanto tempo ainda na minha vida, porque eu não posso perder esse trabalho. No ambiente de trabalho, a maior preocupação da pessoa, né, que passa por esse tipo, né, de relação tóxica é o medo que ela tem de perder o emprego e a certeza que o chefe ou o patrão ou o superior tem de que ela tem medo disso. Então ele usa isso, né, para torturar, porque isso é uma tortura psicológica. Você chegar com medo, permanecer com medo e sair com medo. Por quê? Porque a gente sabe que realmente o emprego está difícil. Então você imagina você ter alguém superior que tem esse domínio nas mãos, ficar para você complicado, o emprego está difícil. Olha, você trabalha com medo o tempo todo que você está aqui. E aí o que acontece? Quando você sai desse ambiente, o seu corpo fala assim, ai, graças a Deus. Só que aí vem a dor de cabeça de você ter ficado tensa o dia todo, vem a crise, vem a dor do estômago, vem a queda de cabelo, vem a crise, né? Vem a ansiedade, o estresse. É você chegar em casa e explodir com o primeiro oi que te dão. Aí você fala assim, gente, fulano é uma tonta, eu não falei nada, não é isso. Eu já venho com uma carga o dia inteiro. Então quando eu chego em casa, essa pessoa, ela não quer tolerar mais nada. Essa pessoa, ela vai explodir com todo mundo que ela pode explodir, porque no ambiente de trabalho ela se mantém contida e em função de agradar uma outra pessoa. Então, doutora, a questão do relacionamento tóxico na família. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Porque às vezes você não vê a sua família uns 3, 4, 5 meses. Aí quando você chega e que você quer o abraço, né, o aconchego da família, já começa o estresse. Não é essa receptividade que a família te dá. Tipo, você já chega, abraça dele, oi, irmã, tudo bem? Tá gorda, o que tu anda fazendo, cara? Aí você fica assim, nossa, eu vi com o meu coração aberto, né, para receber carinho, já tá falando da minha estrutura aqui, já do meu palpite, já quer acabar comigo. Entendi. A relação tóxica em família, ela acontece de várias formas, né? Várias formas. A gente precisa entender que tem a relação tóxica, como você está falando, daquela pessoa que gosta de alfinetar, já viu? Toda família tem, não tem? Tem. Aquela que gosta de alfinetar. É aquela que você chega assim, ih, fulano tá gorda, né? Ah, minha dona tá com outro namorado. Ah lá, né? Ela é aquela que ela dá alfinetada pra tudo. Então, a gente costuma falar que esse é a relação tóxica normal. Toda família tem, tá? Todo mundo tem alguém que é meio sem noção, tem um comentário. É tóxico, é prejudicial dependendo, né, da pessoa que recebe. Se a pessoa já tem uma dificuldade com o corpo dela, a pessoa tá acima do peso, porque tem gente que, né, tem essa dificuldade de estar muito magra, de estar muito gorda, né, tem uma deficiência aí nessa área emocional dela, e ela chega, a pessoa, ei, tá gorda, hein? Aí você já deu um baque nela. E dependendo do emocional dessa pessoa, isso pode gerar
várias outras coisas. Então a gente tem esse tipo de relação, a gente tem a relação entre pai e filho, mãe e filho, que é aquela relação tóxica da mãe ficar comparando um filho com o outro. Isso é o pior de tudo. Isso é muito top. Não, seu irmão não fazia isso. Ah, porque seu irmão, sua irmã nunca me deu trabalho. E porque, olha, seu irmão já nessa fase já estava com uma casa, um trabalho, um emprego, e você não presta para nada. Isso é uma relação altamente tóxica, comparativa. Ah, mas você não vai dar em nada. Ah, mas você não tem filho nessa fase. Ah, mas você não tem o emprego que tinha que ser. É altamente tóxico a comparação que os pais fazem entre irmãos, porque gera uma competitividade aonde era para ser união. Trauma, porque eu estou sempre tentando superar alguém e muitas das vezes aquela pessoa tem outras expectativas, outros sonhos. A gente não é igual, né? Ninguém é igual, não é receitinha de bolo. Então, muitas das vezes, aquele se desenvolveu numa área que ele busca aquilo. Ele busca a relação familiar, com filho, com casa, com cerquinha, cachorro. E o outro quer viajar pro mundo, de mochila nas costas, quer conhecer vários países. E não tem que ter competitividade. Por quê? Porque ambos querem coisas diferentes. Mas os pais, se não tiverem essa visão de que os filhos são diferentes, eles trazem um problema muito grande para dentro de casa. Então, é uma relação tóxica no ambiente familiar, né? É a relação tóxica entre mãe e filha. É grande demais, porque tem mãe que ela vê a filha como uma adversária. Nossa, Você já viu? Ela é adversária, ela não é amiga. Então, a filha, tudo que faz está errado, a sua forma de lidar, o seu casamento. Não, mas se fosse meu marido, também fazia assim. Você chega e fala, poxa mãe, caramba, esse emprego não deu certo, você não vai nada certo. Ela nunca tem uma palavra, sabe, de apoio que te levanta. Ou muitas das vezes você, filha, não deu certo, não, mas eu pude com você. Faz grande diferença. Faz diferença, então. Mas, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando uma mãe, ela tem esse comportamento, ela também não é fruto de ter sido uma adolescente, nascida num relacionamento tóxico, aí ela virou uma adulta, levou isso para o casamento, isso está virando como se fosse uma herança. Sim, ela vai reproduzindo Exatamente. aquilo que ela viveu. É a forma que ela sabe de demonstrar. Mas o que eu costumo falar é que quando a gente, como pessoa, em terapia, a gente consegue identificar isso. Os traumas que eu passei, que eu estou reproduzindo. Então, quando eu sofri, Mas doutora, quando a pessoa dá esse start, bom, eu estou reproduzindo o que me fez mal, ou ela não tem esse start? olha, Pode é que eu vou falar, pode acontecer da pessoa sem terapia, sem nada, entender, caraca, eu errei, fui grossa. Sabe por quê, gente? Eu falo que mãe, tá? Mãe e pai. Mãe normal, tá, gente? Que tem mãe e tem outras coisas aí. Tá falando de mãe normal. Quando eu entendo que eu errei como filho ou como uma filha, não tem problema nenhum em eu voltar atrás e pedir desculpa, pessoal, naquele dia eu me excedi com você. Não significa que eu não te amo, não significa que eu me excedi. Mas toda vez que uma mãe dessa, que tem consciência, excede, ela não tem problema nenhum lá em se desculpar com o filho. Filho, me desculpa, eu te amo, mas eu errei. Sabe por quê? Eu sou pessoa. A gente não está lidando com Mulher Maravilha, não. Não é? Ninguém é Mulher Maravilha, que todo dia não erra, tá ali, ó, produzida, bonita. Não. Então tem um dia que eu, que sou terapeuta, psicóloga, também me cedo. Eu não sou um poço de autocontrole. Eu sou um ser humano. Não tem problema em errar, tem problema em não reconhecer o erro. E você não saber chegar para a pessoa, que suplica, assim, desculpa, naquele dia, eu peguei pesado com você, eu estava com alguns problemas, eu acabei reproduzindo isso e você me perdoa. Cara, você vai, sabia? a pessoa vai olhar assim, nossa, minha mãe, caraca. Agora, como pessoa, não reconhece. Eu tive uma paciente que a mãe dela era tão tóxica na adolescência que ela teve um trauma e ela não consegue se relacionar de forma nenhuma
cama com outras pessoas. Eu falei assim, não, mas foi um nível de abuso que a mãe cortava ela, queimava ela com cigarro, e isso era uma reprodução de que ela tinha passado, mas não justifica o erro. As duas pessoas, nesse caso, precisavam de ajuda psicológica, porque elas reproduzem traumas. Se a gente não cuidar, vai passar de geração para geração. E a gente... A gente tem que mostrar os resultados, né, gente? Isso aqui, ó, é pra vida. E, doutora, eu vejo muito, né, que essas adolescentes, pré-adolescentes, né, 11, 12 anos, como elas estão surtando, porque se minha coleguinha não for, eu tenho que encontrar minha coleguinha. Isso é uma dependência ou já está se construindo um relacionamento tóxico? Porque às vezes é uma mãe que trabalha o dia inteiro, é uma dona de salão, é uma professora, ou é uma diarista, ou seja, a mãe está o dia inteiro fora de casa, fora da convivência dessa adolescente, dessa pré-adolescente, e ela vê muito essa dependência sentimental na coleguinha. E aí ela só vai no shopping com a mãe levar a coleguinha. E aí a mãe não consegue ver que a coleguinha está ocupando aquele espaço enorme na vida da filha, do filho. Como é que se percebe esse start, doutora? O que acontece com essa geração mais nova, né, de 10, 12 anos, né, é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. A gente teve infância. Eu subi em árvore, eu caí, eu brincava de bandeirinha na rua até tarde. Eu não pique-esconde, pique, né? Era polícia e ladrão, era isso. Eu falei com a Nélia que eu apertava a campainha e saía correndo mesmo. Eu pulava o muro do vizinho para pegar as goiabas. Eu vivi, mas eu não tinha isso aqui. Eu não tinha isso aqui. Então, o que acontecia? A nossa dependência naquela época era dos amigos, quando chegavam da escola, estava todo mundo brincando ali, não era? Aí daqui a pouco vinha a mãe de cada um, fulano, vem tomar banho. Não era isso? A gente estava com aquele cordão sujo aqui, o pé descalço. O que é isso? Eu nem suei? Era isso, a gente viveu. Então, a nossa dependência estava dos amigos ali no coletivo. Caraca, tem pelada mais tarde, tem isso mais tarde, tem isso. E quando a gente chegava em casa à noite, né, claro que quem tinha aquela família ali mais estruturada, a gente sentava ali, uns no sofá, uns na mesa, era o prato aqui, né, todo mundo comia pelo chão, todo mundo junto, e ali conversava, falando coisa aqui na escola hoje. E a gente tinha isso. O que acontece hoje, quando, né, os pais estão em casa? Geralmente, um está assistindo uma televisão ali, mexendo aqui no celular, a mãe está fazendo algo bem prático ali, mas o celular está aqui, ela está respondendo, e o filho está no quarto com outro aparelho. Não é? Está todo mundo assim, aqui, olha. E aí não tem diálogo aqui entre família, mas a conversa aqui com a amiguinha, caraca, está desenvolvendo. E ela está tendo relacionamento com quem? Com a amiguinha. A mãe não está, a mãe não sabe. Então, essa dependência é uma dependência muito comum de quem se relaciona demais. Nós somos pessoas dependentes, a gente foi criado para se relacionar, não é? A gente tem que estar falando, fazendo, se comunicando, falando com uma amiga, só que isso aqui aproximou quem está longe e afastou quem está perto. Essa é a grande realidade. Então, essa mãe precisa entender o seguinte, olha só, você foi criada com regras? Foi, você tinha regra? Muita regra. Morreu? Eu não, tô vivinha. E tu tinha regra? Tinha bastante. Morreu? Não, tô vivinha. Essa geração não consegue ter regra. Por exemplo, lá em casa, eu já falei com o meu filho, olha, sexta-feira é minha. Então, 7 horas da noite, quando ele chega, eu falo assim, acabou a palhaçada aí. Vamos assistir um negócio junto aqui. Não, qualquer coisa, eu quero estar junto com você. Então ele gosta de assistir filme de suspense. A gente senta lá, assiste, eu dou cada pulo, mas eu não abro mão. E aí tem a regra da sexta. Sem celular
nesse nosso momento. A gente senta junto, eu coloquei uma regra. Outra coisa. E outra coisa que eu falo, as pessoas perderam essa convivência familiar na mesa. Então, se eu não morri por conta de regra, você não morreu por conta de regra, nem você e nem a nossa geração, os filhos não vão morrer de passar ali 1 ou 2 horas com os pais na mesa sem celular. E lá em casa é uma regra, sentou na mesa, eu não deixo ninguém pegar no celular. Ela fala assim, nossa, ela é muito ditadora. Eu falo assim, caraca, você passa o dia inteiro com o seu celular. Será que na hora de comer você não consegue manter uma relação e um diálogo? E aí você fala assim, não tem o que falar. É claro que tem. Meu filho, o que você fez hoje? Fiz isso. Então você vai programando esse diálogo. Fez isso com quem? Quantas pessoas tinha? Como é que foi? Aonde que foi? Que horas foi? O que vai desenvolver isso? E aí chega pro marido, pro namorado, sei lá, pergunta, como é que foi o seu dia no trabalho? Eu já lembro aquele grupo de aqueles namorados que vai pro shopping, aí vão pra jantar ou vão pra lanchar, tá os dois. Ele passa, fica olhando e fala, mas gente, que relacionamento é esse? E às vezes estão conversando, tá, gente? Às vezes ele tá aqui, estão conversando. E eu falo, qual é a finalidade? Então, eu acredito que se nós voltarmos um pouquinho no tempo e a gente trazer para hoje aquilo que dava certo lá, eu acredito que a gente pelo menos vai amenizar alguns problemas. A gente vai trazer isso para o grande problema, gente, é que isso dá trabalho. Você falou a palavrinha chave. Isso dá trabalho. Você fazer aquela mesa, e eu gosto tanto de fazer mesa, gente. Lá em casa eu boto taça, eu boto prato, eu falo, eu coloco. Eu falo assim, não, é o nosso momento. Então tem que esperar eu sentar, tem que esperar, vamos lá, vamos conversar. Algumas famílias mais tradicionais, religiosas, né, tem um tempo de agradecer. Agradece ao universo, não estou falando de gratidão, não estou falando de religião. Agradece, muito obrigado pela refeição que a gente tem, que não faz na nossa mesa. Olha que coisa interessante, a gente perdeu. Então depois não pode criticar quando o filho não quer falar com você, quando a filha, a melhor amiga, é a outra que você não pergunta nada, não tem um momento. Então coloque-se uma regra no horário aí, tira um dia. Precisa ser todo dia? Não, porque nem todo dia a gente está à mesa. Porque não tem tempo, não é verdade? A vida está correndo todo mundo. Mas olha só, se tem uma coisa, não, tal dia é o dia da família, nós vamos almoçar junto, nós vamos tomar um café junto, vai ser domingo de manhã, é nosso, é onde eu quero, sabe? Aí você tem que desenvolver, porque eu falo que a mulher sábia, gente, ela realmente dá um jeitinho quando ela quer, né? Ela dá, a gente tem o borogodó, né? Vocês não estão usando o borogodó de vocês, a gente tem. Então assim, eu preciso entender o que meu filho gosta, eu preciso conhecer. Meu filho gosta de 2 coisas, basquete, né, a primeira, e ele é nerd, então eu preciso entender, nerd como assim, vai matar. Ele gosta de filme de super-herói, ele gosta de jogos, ele gosta disso, ele gosta... Então quando eu vou sentar à mesa, eu falo assim, rapaz, e esse filme novo que saiu aí? O Pantera, não sei o quê, como é que tá, já viu? E aí vai desenvolvendo o papo, todo mundo entra assim. O que acontece é que o tanto faz está destruindo muitos relacionamentos. De verdade. Tanto faz. Meu filho não quer vir para a mesa para jantar com a gente. Tanto faz. Meu marido está no celular vendo qualquer coisa. Tanto faz. Hoje a gente não se falou. Tanto faz. Hoje não deu bom dia. Tanto faz. E aí a gente, principalmente mulher, a gente fica com medo de ser chata, de ficar cobrando coisas que a gente tem autoridade para cobrar. Eu falo que eu estou num relacionamento novo, né? Eu não tenho problema de expor a minha vida aqui. E era meu namorado, agora é meu marido. E desde que nós nos conhecemos, todos os dias, ele me manda bom dia, princesa, como você está? Todos os dias. E aí um dia desses ele esqueceu, simplesmente não mandou. E aí eu fui e mandei. Não tem problema. Não tem que partir só de umas, eu estava acostumada. E eu botei, bom dia, meu amor, como é que você está? Esqueceu de me dar o bom dia hoje? Ele, poxa, eu estava na correria, desculpa, eu ia dar mais tarde. E aí depois, sem cobrar de uma forma de crítica, eu falei assim, abusivo? Abusivo, eu falei assim, meu amor, você está dando tão certo.
deixa de fazer não, que você vai se dar bem no final. Continua me dando bom dia, tá indo fazer 50 anos, 100 anos. E ele viu isso, tipo assim, poxa, ela tá gostando, faz falta. Então não tem forma da gente cobrar sem ser tóxico, sem ser tóxica. Tudo a gente pode colocar em pratos limpos. Não tá gostando do horário que o outro tá chegando? Poxa, mas você chegava tão cedo, o que está acontecendo? Ou tem dificuldade no trabalho? Sua amiga está começando a te encher o saco demais? Você, pô, não vai ser comigo não. Eu gosto da minha roupa de onça azul. Pô, se você não gosta, tu é basiquinha, pô, fica na sua, porque a sua brincadeira às vezes me incomoda. Eu gosto de ser assim e queria tanto que você, como minha amiga, entendesse que eu brilho, assim, eu fico feliz. É só falar. Né? Mas a gente não fala, e aí quando a gente não fala, a gente vai acumulando esse lixo, né? E aí você é uma bomba prestes a explodir. A gente padece por não falar, o falar liberta. É por isso que em terapia o paciente fala, e a pessoa vai aqui. Por quê? Porque o falar liberta. Quando você fala assim, eu precisava. Então, tá incomodando, tá tóxico, fala. Chega pra sua mãe e fala, poxa mãe, não é legal a forma que você me trata. Eu te amo tanto, eu queria tanto que você entendesse que o meu amor pede mais do céu. Me ama mais. Ponto. Fala, não, mas se ela não entender, eu costumo falar que o amor, ele constrange. Não constrange? Muita coisa. Constrange demais. Quando alguém chega no meu consultório e fala assim, caraca, eu não consigo, porque fulana grita comigo, eu falo assim, olha, quanto mais uma pessoa grita comigo, mais eu diminuo o meu tom, para que ela entenda que eu não estou com ela. Então a pessoa, não, você não sei o que você fala. Você está bem? Você está bem? Eu posso te ajudar? Se a pessoa estava brigando com você, ela já ficou assim, caraca, você quebra o amor. Então, assim, fala, não aceite nenhum tipo de relação tóxica. Fala, coloca um limite, fala, eu não quero ser tratada assim. E se você insistir, aí eu vou ter que retroceder, porque eu prefiro ter paz do que razão. Quando a gente entende isso, gente, paz é pra vida, razão é pra quem faz questão dela. Verdade, isso mesmo. Com certeza. E nós ficaríamos aqui até amanhã ouvindo a doutora, né? Porque a gente, é tantos temas que a gente se encontra, né? Mas o mais importante que você aí de casa entenda: psicólogo, terapia, psicanalista não é para maluco. Isso é coisa do passado, não é. Isso é para gente inteligente, gente esclarecida, que precisa se centralizar. Né, porque o mundo hoje é muito corrido, então você precisa se encontrar. E existem esses profissionais maravilhosos para te ajudar, nada além disso. Você não merece e não precisa conviver dentro de um relacionamento tóxico, não é isso, doutora? Não precisa, você pode colocar limites em todos os seus relacionamentos. Eu vou deixar aqui para esse finalzinho de programa, infelizmente está acabando, as suas considerações finais, doutora. Tá bom, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Tá? Fiquem à vontade quando precisarem, quando quiserem conversar, tá? Quero agradecer vocês, tá bom? Eu tenho um consultório em Cabo Frio, perto ali do UPA, né? E também atendo online, tá? O meu arroba ali no Instagram é @drmanuramos.terapeuta. Me chama lá em box que eu vou responder, tá? E é isso. Tá bom? Não aceite ficar em uma relação tóxica que te diminui, que te depreda, que te constrange, que não faz você ter paz. Tá bom? Não fique nessa relação. Se você entendeu aí, dentro desses temas que a gente colocou, que está no relacionamento tóxico, procura ajuda. Tá? Viu que ela é minha musa? Tinha que vir homenageando ela hoje, gente. Nelly, suas considerações finais, mano. Eu queria te agradecer, doutora, pela sua presença. É uma honra. Eu acho que hoje a senhora veio para esclarecer muitas pessoas que estão no relacionamento tóxico e que não sabem que estão, né? Então, assim, eu só tenho que lhe agradecer, gratidão pela sua presença. Espero tê-la várias e várias vezes aqui conosco.
Deus quiser. Gratidão. E é isso. E agora eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Quero mandar um beijo muito especial para minha amiga Carla, que é a proprietária da Efatá Calçados. Minha amiga Nelly já tirou onda ali com a sapatilha dela. Tirou. Mas o mais importante é que você saiba que na Efatá você encontra calçados que vão do 33 ao 43. E você, mulher que calça grande igual a mim, sabe a dificuldade que é para achar um calçado bacana de numeração grande. Então lá na Carla, chega lá e fala: olha, Carla, eu ouvi falar da sua loja lá no programa das meninas. Então eu vim aqui, eu quero um desconto bacana, eu tenho certeza que ela tem um desconto muito especial para você. E você que de repente perdeu o seu emprego, quer uma nova empreendedoria, quer se reencontrar no mercado de trabalho, eu tenho certeza que você pode ser uma revendedora dos calçados Efatá. O preço é bem pequenininho, eu tenho certeza que mesmo revendendo, o seu preço vai estar muito abaixo aí do mercado, eu tenho certeza que você vai ter muitos clientes. E também, para você que já tem uma grande empresa, quer legalizar a sua empresa, com o Felipe da Finance Point. É um escritório, não é isso, amiga? De contabilidade que já virou referência aqui na região dos Lagos. E é os nossos patrocinadores aqui do nosso programa, não é isso? Para você, deixo o nosso muito obrigado, um beijo no seu coração e aguarde a gente aí semana que vem. Beijo.